Vai! Bora! Tá gravando? Tá Vai que vai, é o momento! É esse o momento! Começou, hein? Olho no lance! Gente, estamos aqui nas nossas noites de quinta. E eu já sei que os meus amigos vão dizer, mas... Não, eu preciso falar uma coisa antes. Hoje é quarta. É verdade, hoje é quarta. É verdade. São nossas noites maravilhosas aqui, falando de um assunto que a gente ama. E estamos hoje no nosso 14º episódio do Produto Piloto. Essa iniciativa que começou, cara, de um jeito inusitado, com o propósito de produzir conteúdo falando de produto digital para conectar aquele cara que tá ali em transição de carreira, tá dentro da Big Corp buscando reposicionamento. Enfim, todo mundo que quer consumir conteúdo relacionado a produto, uma linguagem aí que a gente tenta, ou pelo menos a gente tenta ao máximo que ela seja acessível, né? Tô aqui com meus amigos de sempre, né? Rafael Mazaro, Renan Cap, mini craque da Log. Opa! Tuts. Só tá aqui no set. Bom, fala aí, pessoal, né? Mais uma noite aqui, né? Mas pode ser uma tarde, né, Rafa? Bom dia. Bom dia, né? Quem sabe? Um privilégio estar aqui junto nessa mesa com pessoas tão importantes e tão... importantes pra mim, tá? Sei. E é isso. Vamos para mais um episódio. Vocês me encontram nas redes sociais como Renan Cap. Tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Tudo Renan Vamos Cap. nessa, tudo Renan Cap. Padrão, Exato. padrão. Obrigado aí pelo feedback. Pessoal. Beleza. Rafael Mazaro. Vamos aí, galera. Eu estou muito feliz. 14º episódio, quem diria, hein? Uma iniciativa em que ainda não temos um patrocínio. Então, você que quer nos patrocinar, estamos aí. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Uma iniciativa muito CCA. focada de... calma, eu vou chegar lá. É bravo. Uma iniciativa muito focada em, de fato, como o Zé trouxe aqui, em gerar impacto com um conteúdo de qualidade. Aquele conteúdo que no cursinho não te contam. Aquele conteúdo que nem sempre, hoje nós estamos com um professor aqui, nem sempre numa aula você vai aprender. Então aqui é o papo reto sobre produtos digitais. E esse assunto, ele transcende diversos caminhos e não é só a tecnologia aqui. Então aqui, rapidamente passando alguns recados da paróquia, Zé. Basicamente eu quero agradecer inicialmente ao Vitor, tá aqui hoje, nos apoiando aqui nos bastidores. Mito. Um monstro do corte, um monstro da edição. O podcast no bar e Voz e Conteúdo que nos proporciona esse ambiente maravilhoso. Quantos bicos? 37 bicos de chopp, gente. Aqui no Tia Café. Esse é o paraíso. de café. Coisa linda demais. Falar rapidamente que nós gravamos 4 episódios, uma minissérie que fala desde a visão do problema, a concepção de um produto, a construção, a execução e como medir tudo isso. Então, essa minissérie são os nossos 4 primeiros episódios em que a gente fala muito sobre todo o processo da construção de um produto digital. Sigam a gente nas redes sociais, @produtopiloto no LinkedIn, no Instagram. CCA. E agora no TikTok. Essa é a novidade. Bom, vamos lá, vocês me encontram. Hoje aqui não, né? Vai ter. Fazer um passinho. Pelo menos. Vocês me encontram nas redes sociais como Mazaro Rafael no Instagram. Mais uma vez aí, se aí me ajuda. E Rafael Mazaro aí nos demais redes como LinkedIn, tá bom? Boa, Zé. É isso, tamo junto aqui no Voz e Conteúdo, podcast no bar. Você que quer colocar suas ideias na podosfera, aparece aqui. É o lugar que vai te dar acesso. Só um parênteses aqui, cara. Eu tava rachando o bico aqui antes de começar. Eu acho que todo convidado deve achar que a gente é meio doido, né? No começo. Não, mas depois tem certeza. Depois tem certeza. Cara, E um monte de gente toda vez vai lá no Google e fala assim, que porra é podosfera? Na podosfera. Cara, a gente tá aqui hoje com Kleber Paradella. Kleber Paradella que é CMO da Juntos Energia, né? Cara, e tem uma história interessantíssima aí. Kleber, se apresenta aí pro pessoal.
Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo chopp de graça aqui. Meu nome é Kleber Paradella, @Kleber Paradella. Se botar lá, aparece o Kleber Paradella _pai. Esse é o meu pai, não sou eu. Ele dá azar que eu sempre chego antes dele. Aí eu registro primeiro que ele, apesar de ele ter sido registrado primeiro que eu no mundo. E já gostei de você porque você fala como nós. Eu venho só pelo chopp. É isso. O restante aí é detalhe. Eu vim pela cachaça. Eu vim pelo chopp e pela carne lá embaixo também. Eu sou, então, CMO da Juntos, essa empresa, uma empresa de energia compartilhada, que depois eu conto um pouco mais. Acabei de sair da 99, uma empresa que eu trabalhei nos últimos 3 anos e meio, uma das primeiras, o primeiro unicórnio brasileiro, né, uma empresa que todo mundo conhece. Fiz minha carreira em agências, comecei a carreira como web designer lá em 1995, 6, sei lá, quando era... Denunciou a idade. E denunciei a idade, mas eu comecei novo, era criança quase. Mas, além disso, eu dou aulas... conservado, né, Zé? Conservado. Peguei muita estrada de terra. Mas, além disso, eu dou aula, então, de futurismo e tecnologias exponenciais na pós-graduação de inovação da SPM. Sou coordenador do Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School e também professor de Marketing Digital da EC Academy, que é um curso novo muito legal. E é isso, mentor também de algumas empresas, algumas agências. Muito legal, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco, cara, da tua empresa, que eu achei a proposta de negócio muito interessante. É uma empresa que conecta demandantes de energia a fornecedores diferentes, né? Fazendas de produção de energia eólica. Conta pra nós um pouquinho. É isso, a gente estava conversando aqui, a gente nasce, primeira coisa quando se torna independente é descobrir que tem que pagar um monte de conta, né? Uma delas a conta de luz. E a gente paga puto da vida essa conta a vida inteira. E a gente paga até quando morrer e não contesta, né? Não tem como você contestar. Se você ficar devendo, vão cortar a sua luz, você não vai ter nada. Você pode reclamar, chorar, reclamar, chorar, se aumentar, se faltar, se não chover, qualquer coisa, você vai ficar refém o resto da vida desse negócio. Você só lembra da energia quando acaba a luz da sua casa, que você fica pé da vida, quando chega a conta e quando aumenta. O resto você fica... São só péssimas experiências. Aliás, 8 em cada 10 brasileiros dizem que topariam trocar, se pudessem, a empresa de energia. Então, é isso. A partir disso surgiu a Juntos. É uma empresa, um marketplace que conecta micro e mini geradores de energia. Então, estou falando de fazendas solares, fazendas de biogás, eólica, etc. A gente pega essa energia desse lugar, transfere através dessas empresas de energia, né, CEMIG, as concessionárias, e a gente entrega na casa das pessoas. Então, apartamento, casa, micro e pequenas empresas. E aí oferece já de cara com isso até 20% de redução na conta de luz, além de ser energia limpa, não poluente. Então, é um negócio que vai explodir muito. A gente ainda vai ouvir falar bastante disso. Daqui a pouco vão ter podcasts sobre isso e muitas coisas. Eu estou me sentindo um pouco... Legal, aquele cara hoje comum, que está em casa agora assistindo, ele pode consumir desse produto? Ele pode... É uma assinatura? Como é que funciona o modelo em geral? O cara vai lá, contrata e ele, a partir desse momento, ele começa a consumir desse modelo. Como é que funciona? Hoje a gente até estava usando energia por assinatura. Depois a gente tirou, que a gente falou, putz, tudo que ele faz por assinatura ele tem que pagar, né? Uma mensalidade. Nesse caso não paga nada. Se não tem equipamento, não tem taxa de adesão, não tem... Parece golpe, né? O desafio é dizer que não é golpe de zap. Então, na verdade, a gente chama hoje faz a migração, a portabilidade dessa energia. Quem é de Minas Gerais hoje recebe por CEMIG, é só entrar no site, bota o CPF, os dados e acabou. E a gente faz todo o trabalho de migração, de portabilidade para ele e passa a receber 20% de desconto na conta. Cara, muito legal. Além de ser um trabalho em favor da humanidade, né, cara? Energia limpa. Exato. Muito, muito interessante. Muito interessante. Muito bom essa questão da descentralização da energia. Cara, a gente vem discutindo em alguns episódios sobre a descentralização dos dados, sobre a descentralização dos bancos, né? E agora, falar sobre energia descentralizada é sensacional. Eu tô me sentindo, isso é bom de trabalhar com futurismo, é que a gente acaba olhando para frente, eu tô me sentindo como se eu estivesse entrando no Nubank quando tinham 20 funcionários há 10 anos, sabe? E vendo o tamanho que é hoje. Ou me sentindo lá atrás, quando começou a telefonia, deixou de ser privada e deixou de ser pública e passou a ser privada na década de 90. Então, acho que esse é o exato momento. Pedaço da história, né? Escrevendo. Posso me ferrar também vou escrever lá como um feio gigantesco, né? Mas tá tudo bem, também faz parte da vida arriscar. Mas acho que esse é o momento, assim, da energia vai começar a virar compartilhada e vai ser distribuída e vai disruptar completamente esse mercado. Cara, isso é lindo. Eu tô muito feliz de estar falando sobre isso. Cara, uma curiosidade. Você hoje é CMO da Juntos, né? Você passou pela 99 e
Você já foi nômade? Como é que foi isso aí durante a pandemia? Conta pra nós. Bom, a gente estava, eu e minha esposa, como todo mundo, né, preso em casa durante muito tempo por conta da pandemia. E aí chega aquele momento que a gente não aguenta mais ficar em casa e tudo. E a gente acabou de comprar um apartamento. Aliás, tinha comprado antes da pandemia um apartamento que ficaria pronto em 2020. Quando ele começou a ficar pronto, a gente pensou, será que a gente quer de fato morar nesse apartamento? Morar dentro de um apartamento, depois de passar tantos anos dentro de um apartamento, tanto tempo, né? Não tinha anos ainda. E aí a gente falou, será que não vale a pena a gente morar numa casa, um lugar que a gente tenha mais espaço, a gente não sabe o futuro do trabalho como vai ser e tudo. E a gente resolveu vender o apartamento, comprar a casa. Só que aí teve esse problema. Falou, bom, mas agora a gente vai ter que ficar mais 2 anos construindo uma casa e continuar morando no apartamento que já não estava aguentando mais morar aqui. E aí eu lancei essa ideia para ela, topou, falou, então beleza, eu topo, mas se a gente ficar nômade. E aí a gente colocou as coisas no storage, né? Guardamos os móveis principais, as coisas que a gente mais gostava, doamos e vendemos muita coisa, guardamos só o essencial. Fizemos 2 malas de mão e aí fomos rodar. Então a gente viveu de Airbnb, fomos para o interior de Minas, BH, depois a gente resolveu para Tailândia, passamos 3 meses lá. Que legal, cara. Tailândia, rodamos a Tailândia inteira. Você que achou que estava fazendo um diferencial, alugando uma casa em Ubatuba para trabalhar, chupa. O cara foi para Tailândia. Caralho, mó feedback pra mim aqui, velho. Porra. Não, mas eu acho Caramba, velho. É uma coisa que eu comentei, né? Pô, todo mundo que foi pra home office pensou, né? Em fazer isso, né, cara? E você tomou a atitude e fez, cara. Cara, show de bola. Óbvio, claro, fazendo todos os disclaimers também de privilégios e tudo que a gente acabou tendo pra conseguir fazer essa mudança, essa escolha agora. Mas foi divertido. E até quando eu voltei depois para São Paulo, eu passei um tempo morando de Airbnb também. Então eu resolvi experimentar diferentes bairros que eu nunca morei antes. Então passei um mês no centro, por exemplo, e aí para viver um pouco ali aquela pulsação que é o centro. Depois fui para Vila Olímpia e comecei a mudava radicalmente assim de tipo de casa. Foi para Osasco já ou não? Não, Osasco não. Esquece o nome. Não, mas a 99 ficou um tempinho em Osasco, então eu cheguei a trabalhar lá algumas vezes. Um tempinho? Como assim? Não é mais do Vale do Silício de Osasco, não? Não, 99 voltou, tá oficialmente agora em São Paulo, na Avenida Paulista. Vixe. Aí, Renan, perderam uma baita oportunidade. Exatamente, cara. E você é um cara formado em marketing. Publicidade. Publicidade. Isso. E, puta, como é que você veio parar no mercado de tecnologia? Eu comecei programando, né? Quando ganhei o primeiro computador ali com uns 11, 12 anos, comecei a programar, me apaixonei por aquilo. Aí veio a internet, eu comecei a trabalhar, fazer site, e aí comecei a gostar de design também, de motion, né? Na época tinha um GIF Animator, aliás, nem antes do GIF Animator, era o Animator Studio, um negócio assim. Comecei a gostar de motion, de várias coisas ali da internet. Falei, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Aí fiz uma faculdade de propaganda, que era o mais próximo ali do que tinha. E fiz pós em design de interfaces, para poder aprofundar um pouco mais. Eu falei, design de interface é um nome gourmetizado. Hoje é gourmetizado, é UX, né? CX e tudo. Verdade. Na época era design de interface, era planejar terminal para aeroporto, planejar, como é que chama? Totem de estação, de shopping. Caixa eletrônico, né? DVD, CD, DVD, fazer interface de DVD. Como é que ia ser o menu do DVD? Então eu fiz pós disso. Então se alguém estiver precisando aí de uma interface de DVD, me avisa que eu faço para vocês. E você teve uma passagem interessante pela 99, né? Quanto tempo você ficou por lá? Como é que foi isso? Foram 3 anos e meio. Eu conheci a Stella Brant, que era a antiga CMO, num evento de tecnologia e inovação, que é o Hacktown, que eu adoro. A gente já tinha se cruzado no mercado e dei uma palestra lá falando de futurismo. Começamos a conversar, ela estava indo para lá e logo depois ela me levou. E foi muito legal. Assim, foi uma empresa incrível. Foi uma mega aula para mim, porque eu tinha trabalhado até então em agência. Foi a primeira experiência dentro de um cliente. Então, eu atendi tudo quanto é tipo de cliente, mas pela primeira vez eu aprofundei em um durante um tempo. E com o trabalho que eu desenvolvi junto com o time todo aqui no Brasil, a gente acabou exportando depois esse modelo para fora, que é criar uma operação in-house criativa para resolver os problemas dentro de casa com um jeito escalado e tecnologia, automação de criativos e formas da gente conseguir ser muito rápido na velocidade do negócio. Lá você tem uma ideia, você tem que pensar bem se você vai mandar. Se você mandar sexta-noite, vão querer para sábado de manhã. Sei bem como isso. Sei bem como é isso. E, cara, e você é um cara que dá aula de futurismo, né? Entre as várias cadeiras aí que você leciona. E a gente... Puta, o mercado brasileiro, assim, especificamente o mercado brasileiro, acho que cada mercado tem a sua característica, mas o mercado brasileiro, acho que ele tem isso de forma muito enraizada, né? É um mercado imediatista, né? A gente vende o almoço para comprar janta, né? Como é que é ser um futurista num mercado imediatista?
Boa, eu não sei qual que é a história em si, de fato, para provar que o mundo seja imediatista, mas se a gente pegar na história recente do Brasil, até inflação, né? Você nem tinha como planejar, por exemplo, uma campanha, uma comunicação, um produto, porque você tinha uma inflação que você tinha que resolver o dia. Você não planejava nem a semana. Então talvez a gente tenha essa herança maldita aí que acabou ditando um pouco esse imediatismo aqui nosso. E aí o maior desafio é você conseguir fazer não só as pessoas saírem um pouco disso e olharem um pouco mais para frente, de uma forma mais ampliada, mas também acho que todos os modelos das empresas são baseadas em metas de muito curto prazo, né? É como se dezembro a gente comemorasse porque acabou o ano, tipo assim, graças a Deus. Mas, cara, é só uma virada de calendário, o trabalho continua. E dá aquela desacelerada no início do ano para começar a sair correndo de novo no meio do ano. Então, como tudo é fracionado, a gente fracionou a nossa vida em décadas, em séculos, em décadas, em anos. Eu acho que as empresas foram repetindo isso e esqueceram e estão sempre preocupados com o ano. A gente dificilmente se preocupa com o próximo ali. Eu lembro no início da pandemia, na 99, todos nós tivemos que parar para resolver o imediato, né? Todo mundo tinha que resolver imediato. Era aquela história de, tipo assim, cara, precisamos resolver o que a gente vai fazer hoje, amanhã. A pandemia foi uma imensa vaca na sala, né? Exato, e todo mundo. E só que chegou um momento que a gente foi ver, a gente tava com umas 30, 40 iniciativas rolando ao mesmo tempo, ali de projetos, squads, tudo rolando. E ninguém estava olhando para 2 meses depois, 3 meses depois. Então, no marketing, a gente fez isso. A gente juntou a turma e falou, vem cá, vamos separar um time aqui. Aí juntei lá com a Mayara, outras pessoas do marketing. E falou, vamos planejar. E a gente pegou metodologia de futurismo, que normalmente é feita em anos, e a gente trouxe para meses. Então, vamos pelo menos planejar esse ano. E a gente conseguiu colocar os frameworks, porque esse é um outro ponto também. O futurista, ele é muito distante do presenteísta. Porque o futurista, normalmente, você conhece aquela pessoa teórica que fala de um monte de coisa, mas no final ela não entrega nada, né? Ela não, você pega ali o portfólio da pessoa, ela é futurista desde sempre e fez pouco. Em geral, assim, o que eu sempre vi muito de... Quando a gente fala o termo, né? Futurista é um palestrante, né? É aquele cara que vem pra dar aquela palestra de puta, um open mind, assim, de e ganhar forma, like no LinkedIn. Exatamente. É interessante, e uma curiosidade minha, até para você explicar aqui para o público, talvez não seja só a minha curiosidade, quando a gente fala bastante sobre a visão do produto, a visão do mercado, a visão da empresa, se baseia muito em dados, muito em informações. Como que é esse aspecto para o futurista? Como que ele cruza informações para criar, eu não digo predições, mas talvez possibilidades relacionadas àquele mercado, àquele negócio? Como que é esse estudo para chegar nas vários caminhos que pode se tornar para aquele produto, para aquele negócio? Boa, excelente pergunta, porque esse é um ponto muito discutido assim, recentemente. No passado, né, quando a gente pegava aqui, faz o retrofuturismo, pega aquelas publicações ali da Do It Yourself e da Popular Mechanics lá de 2030, 2040, os caras chutavam como seria 2020 e pronto. Depois eles morriam e dane-se. Ninguém vai cobrar depois do passado, né? Hoje em dia, você pega futuristas como o Amy Webb, lá do Future Institute Today, ela fala sobre futurismo quantificador. Você não é o quântico, né, que também a galera adora, mas é o quantificado. É de fato você conseguir olhar... O Renan adora o quântico. Quântico, então. Então, mas é você quantificar de fato os sinais. Então ela usa uma série de metodologias que são abertas, inclusive, são todas disponíveis, e ela consegue metrificar o grau de certeza daquilo baseados em sinais fracos ou sinais fortes. Então, e ela fala, quanto mais longe você tentar traçar ali a régua, menores vão ser esses sinais, então a quantificação vai ser menor. Mas ela tem um número, você consegue ver o grau de certeza de que aquilo vai acontecer. Não é uma discussão de feeling, é de fato... Isso. Baseada em números. Em sinais de coisas que estão acontecendo. E tem um outro ponto também que eu acho que é importante, é que ela se fala hoje também que futurismo não é mais sobre adivinhar o que vai acontecer, mas desenhar possíveis cenários. Então, o que era antigamente o planejamento estratégico, basicamente é isso. É o planejamento estratégico com uma camada de tecnologia, porque não tem como você falar também de futuro disso, sem olhar para isso. Uma camada de impacto social, que aquela tecnologia vai causar na sociedade. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Black Mirror, é sobre isso, né? É uma série que pega tecnologia e mostra o impacto social que vai causar. Então, o futurismo é isso. Dá uma cara, às vezes meio bad, mas... Mas é real. Então, você coloca planejamento estratégico com camada de tecnologia e essa camada de impacto social que aquilo vai poder causar na sociedade. Agora é interessante, nós estávamos falando nos bastidores sobre isso, porque uma Big Corp ela tem o famoso TCR, que é o tirar o cu da reta, que é a hora que, ao invés de eu ter uma tomada de decisão aqui, eu vou
buscar parceiros de mercado para fazer isso. Então eu vou buscar ali uma consultoria, uma empresa que tem informações de vários players para falar assim, ó, tá todo mundo mirando para um caminho e tal. E quando eu ouço você contar aqui um pouco sobre isso, usando tecnologia para futurismo, como que é essa convergência assim em relação ao planejamento estratégico de uma empresa, pensando no futurismo e tal? Como que é essa disputa aí? Já é difícil você convencer, às vezes, um líder de uma empresa a investir naquilo que só vai dar resultado no ano que vem. Imagina você convencê-lo, tem que investir numa tecnologia de 5 anos, de 10 anos, de alguma coisa, é muito distante, né? Então, o primeiro aprendizado quem tem que querer tem que ser quem está lá em cima, não tem jeito. Tem que ser top-down o pensamento, tem que alguém comprar essa história. O que eu adoro da Singularity, por exemplo, University lá que tem, da NASA, com Google, tudo, tenho vários preconceitos, já fiz curso online lá, tem alguns preconceitos também, porque eu acho que o fã-clube atrapalha o negócio. Gigante, tem. Mas o que eu acho legal é que eles conseguem chegar nesse cara que está lá em cima, que de repente ele vira messiânico também e fala, beleza, eu vou começar a implementar, e ele vai lá e muda, e implementa na empresa. Acho que esse é o desafio. Tem uma coisa do CEO, às vezes, né, o dono, seja lá qual for a figura que de fato determina para onde as coisas vão, de um certo skin the game nessa história, né? Porque quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de quebrar paradigmas, é importante que isso seja convergente com a estratégia. Ou melhor, que quem conduz a estratégia entenda que isso é um gatilho, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Assim, o cara que está conduzindo a estratégia, ou que tem a visão da estratégia, que ele entenda qual é o real motivo pelo qual ele está dando aquele movimento, né? O que eu ganho, qual é o impacto que eu tenho para o meu negócio, para o ecossistema como um todo, né? Para a comunidade, etc. Então, isso é bem importante. Eu acho que essa clareza... E eu vejo isso, por vezes, faltar. Ora, porque existe uma preocupação gigante com grana. Assim, você está fazendo aquilo só pela grana. Ou você não tem muita noção de que... Puta, eu quero inovar por inovar, né? Porque eu já tenho grana demais e eu quero saber como manter esse volume de grana gigante, então você inova por inovar, né? Acho que tem muito disso, né? Sim, fazer espuma, né? Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte. Futurismo. Você diria que hoje que isso é uma cadeira ou é muito mais um comportamento? Como é que você traduz esse negócio na prática, no dia a dia? Boa, concordo já com a sua segunda parte da afirmação mesmo. É um comportamento. É que nem você ter área digital em empresa, né? Maluco. Até pouco tempo ainda tem empresa que faz isso, né? Área digital, líder digital. Putz, o líder digital está dizendo que todos os outros são analógicos, né? É isso aí. A gente fala bastante sobre isso. Área de inovação, a mesma coisa. A área de inovação não deveria existir. Precisa ter hoje ainda, porque as empresas ainda estão remando ali. E eu acho que o futurismo é a mesma coisa. Acho que ele é uma metodologia, um pensamento estratégico para você aplicar em qualquer coisa. Seja na sua carreira, inclusive. Eu planejo muito o que eu vou fazer, os meus movimentos. Eu planejo com base em futurismo. Em olhar o que está acontecendo, quais são os sinais fortes, fracos, e falo, beleza, é essa indústria que eu vou. Inclusive essa, né? De ir para energia com esse negócio novo, super diferente, olhando né? para o futuro. Sim. O que o Fabrício Bloise fala muito sobre isso, né? O do iFood, né? Da Movile, na verdade, que é dono do iFood, né? Fala que a companhia hoje, do século XXI, ela tem que ser muito essas duas alavancas ali, né? Ou ela tem que ter os seus processos bem definidos, a empresa mais engessada, aquele naviozão. Só que também ela tem que ter aquela empresa que são várias lanchas ou vários jet skis tentando várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que a gente tá falando sobre uma Movile, um iFood, que é uma empresa gigante, né? Cara, e hoje na Juntos, né, que é uma startup um pouco menor, como que é essa visão? Vocês têm essa visão também de ter processos bem estabelecidos e testes para tentar adivinhar o futuro ou tentar outras novas expansões e crescimentos? Boa, a gente está naquela fase que a empresa ela já tem 6 anos e só que ao mesmo tempo ainda num volume pequeno e tudo, ela foi comprada recentemente. Então agora a gente está naquela fase que a lancha ganha um motor novo e começa a acelerar. A pressão sempre... cheio, motor novo. Motor novo, mas com a lancha pequena ainda, por poucos botes salva-vidas ali. Então a gente está naquele momento de puxar o acelerador da lancha para de fato acelerar e começar a correr. E sempre vai ter aquela pressão pro agora, porque a empresa precisa começar a trazer resultado rápido de tudo isso, está tudo bem. Só que desde o início que eu comecei a conversar, eu falei, cara, eu vou dedicar esse pedacinho aqui, a gente vai dedicar esse pedacinho aqui à inovação e algumas outras coisas, porque daqui a pouco a gente está tão preocupado com o presente, que é uma indústria tão nova, que os outros vão chegar depois e vão ocupar esse espaço.
A gente já inovou com esse negócio em 2016. Agora o mercado vai começar a descobrir, que a gente já tem 6 anos fazendo isso. Vamos descobrir qual é o próximo passo. Tem que começar agora, porque senão daqui a pouco eu tenho 300 concorrentes fazendo a mesma coisa que eu, não tem diferencial nenhum. Então é um pensamento. Não contratei ninguém de futurismo para fazer isso lá, mas é um pensamento que está no nosso plano, de tudo que a gente fizer. E é um pioneirismo juntos? Primeira empresa? Primeira empresa brasileira a conseguir conectar, em 2015. Conseguiu fazer, saiu a regulação, a norma regulatória da ANEEL, e a empresa foi a primeira a conseguir conectar uma microusina numa usina. Que legal, eu vou assinar essa parada aí. É muito legal, cara, muito legal. O conceito é muito foda. Condomínio pode ou não ainda não? Pode. Se no seu condomínio você recebe a conta direto, aí você assina direto. Se o condomínio recebe e ele faz o reparte, aí o síndico lá que tem que assinar. Então, pode fazer, qualquer pessoa, empresa. São Paulo ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo para lançar aqui, mas tá na nossa linha de expansão. A gente vai crescer muito rápido esse ano, lançar em muitos estados, muitas cidades. Você vê, né, cara? Você tá numa empresa de super vanguarda, né? Vocês são pioneiros, então, vanguarda de verdade. Vocês estão aí produzindo algo que provavelmente, como você disse, você está escrevendo ali uma página na história. E a história, ela é construída por, às vezes, fracassos. Eu não quero que o seu caso seja assim, mas fracassos e acertos, né? E, no fim, cara, aí até voltando um pouco para a questão do futurismo, né? Você tá numa empresa de vanguarda, entregando um serviço super novo que, cara, energia é um monopólio, né? Total. Monopólio, Sim, assim muito. como do fornecimento de outros tipos de energia, gás, a próprio combustível ali também, de certa forma, é um monopólio. É um monopólio. Cara, você está aí subvertendo esse mercado. Sim. Eu queria entender o seguinte: o gatilho dessa coisa da visão de futuro eu sempre tenho uma visão de que é o seguinte, cara. Eu concordo com você que, no fim, se você tem um mercado se você tem uma área de digital, você dá um recado de que as outras áreas não são, né? Perfeito. Se você tem uma área de inovação, você dá meio que aquele recado de que as outras áreas não são. Mas, no fim das contas, é importante que você tenha algumas locomotivas que conseguem, e na figura de pessoas, eles conseguem, de fato, rebocar esse negócio. E aí, assim, eu tenho uma impressão de que olhar para o futuro e trazer isso para o presente exige uma bagagem, um repertório, sabe? Você tem que ter... Perfeito. Porque fala-se muito sobre experimentar, né? Sim. Você fala muito, pode experimentar, vamos errar, etc. Uhum. Só que, cara, como é que é esse negócio de uma prática, né? É aquela história do professor de fotografia que separou a turma dos melhores dele em 2 grupos. Para um grupo ele pediu que fizessem num tempo a melhor foto, para um outro grupo pediu que fizessem o maior número de fotos. Onde estava a melhor foto do combinado? Na quantidade, sem dúvida. Na quantidade, porque esses caras se permitiram usar iluminações diferentes, posições diferentes. Eles se permitiram testar, errar. Enquanto aquele que ficou focado em fazer a melhor foto ficou preso no preciosismo de entregar aquilo que é de melhor, pronto, perfeito, amarrado nesse negócio. E aí vem a minha pergunta para você. Cara, repertório, na minha visão é sobre repertório. Eu queria saber se você concorda primeiro com isso. No segundo momento cara, como que eu construo uma horda de pessoas que conseguem pensar dessa forma? Perfeito. Os alunos até sabem lá na SPM, a cada 7 ou 10 slides que eu falo alguma coisa do futuro, eu acabo voltando em um que eu volto alguns séculos. E acho que o segredo do futuro sempre está no passado. Se você lê os livros de Yuval Harari, né, Homo Deus, Sapiens, todos eles, você nunca sabe se ele é um futurista ou um historiador. E a gente vive num mundo que é cíclico. Tudo que a gente olha já aconteceu. Então, como é que eu vou olhar o que vai acontecer com a energia? Eu tenho que olhar o que aconteceu com a telefonia. Tenho que olhar o que aconteceu com o banco. Como é que foi? Qual era a dúvida? Quais eram os medos das pessoas de colocar dinheiro no Nubank em 2012? É o mesmo medo que elas têm de botar a energia da casa delas numa empresa que elas não conhecem, né? Porque elas são acostumadas. E aí, olhando, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a proposta para essa empresa, o primeiro Google, assim, antes de jogar a empresa, foi como surgiu energia elétrica no Brasil, como chegou.
E aí eu descobri que o modelo foi... Interessante. Vai ter que olhar para o passado para saber como é que veio essa indústria, de onde veio. E o primeiro, e hoje até tem um slide lá na apresentação da empresa que conta essas etapas, assim. E aí foi a primeira... Quem autorizou a energia elétrica chegar no Brasil, que começou a fazer iluminar as ruas primeiro e depois fez um modelo de distribuição centralizada, que é muito parecido com o que a gente usa até hoje, foi Dom Pedro II em 1876. Então, no ano que Thomas Edison criou o sistema, ele pediu autorização e Dom Pedro II autorizou. Então, a gente está consumindo a tecnologia de Dom Pedro II. Não é nem discussão se é do governo passado, se é de FHC, se é de Dilma, se é de Collor. Estou falando de Dom Pedro II. É verdade. E a gente não contesta que a gente está esses 200 anos, sei lá. Né? Nesse status quo. É isso. Então, acho que o segredo do futuro é olhar para o passado. E aí está o repertório. A gente tem que estudar o que acontece, porque todos os movimentos são cíclicos. Você olha a história, o futuro da interface. Eu só consigo falar do futuro das interfaces quando eu olho o passado das interfaces. Qual vai ser o futuro da interação do corpo humano com as tecnologias? Eu volto ao que eu aprendi na pós-graduação que eu fiz em 2003 ou 2004, de leituras que eu fiz de 1985, de artigos de 85 que falavam como seria a interação humano-máquina. Então hoje quando a gente olha Elon Musk falando de integração dos laços neurais do cérebro com o chip, isso está escrito em 85. Está descrito lá atrás. Então tem que olhar para o passado, aprender quais são os acertos e os erros para poder planejar o futuro. Talvez aí esteja o segredo. Isso é muito legal. Eu acho que assim, isso é repertório, né? No fim das contas. Sim. Eu acho que tem uma parte da construção do repertório que ela tem a ver com a tua absorção de conhecimento, né? Assim, tem a ver com por o passado, estudar outras possibilidades. E tem uma outra parte que está relacionada ao quanto você se moveu, né? Eu penso um pouco sobre isso, né, Rafa? A gente sempre fala sobre isso, né? É um movimento, né? A gente, às vezes, para discutir, né? Principalmente olhando para a perspectiva de futuro que a gente tem. Você olha para a realidade que a gente tem hoje, que é super volátil. A gente está saindo de uma pandemia e aí, ainda assim, tem um mercado super acelerado. A gente fez mais inovação nos últimos 10 anos do que nos últimos 2 anos do que nos últimos 2 anos do que em toda a história da humanidade. Então, quer dizer, a gente está num período, assim, sem querer usar o clichê da história, mas já usando, super acelerado, né? Então, assim, e aí, assim, me fala um pouco do que você acha, Rafa. Acho que você testar, usar esse repertório para testar, errar, aprender rápido, discussões menores, sabe? Discussões que você às vezes não tem a coisa toda pronta, mas que você você entende em que momento a tua ideia está pronta para evoluir. Ou, de fato, agora eu estou pronto para aprender. Existem vários exemplos. Se a gente pegar os mais recentes, pega, por exemplo, o caso do Zoom. Já falei um pouco sobre isso. O Zoom, o Google Meet, qualquer ferramenta dessa de interação, que hoje virou uma premissa. Cara, você está no home office, tem que ter minimamente uma internet, tem que ter uma plataforma para se relacionar. Essas plataformas, com toda certeza, ela tinha um roadmap. Ela tinha ali um escopo focado em, por exemplo, vou alavancar a feature de levantar a mãozinha. Quando isso? Cara, sei lá, Sprint 50. Vou colocar uma feature para integrar com sistemas de colaboração criativa. Exemplos, o Meet que acabou de lançar a integração com o Miro. Nessa linha, se você segue o seu roadmap tradicional, focado no que você acredita na visão de futuro, você está fadado a morrer. Por quê? Porque os processos são tão acelerados que se você não ouvir o seu público, não entender as necessidades dele, aí é a grande chave, entender os comportamentos, como você disse, até olhando para a visão de passado do tipo... Cara, antigamente as pessoas sentavam e se falavam. Então tinha um relacionamento. Como é agora isso no online? Então... Vai ser a pausa, né? Como é que as pessoas... Como é a pausa? As pessoas já sentavam numa mesa e falavam umas em cima da outra. Isso. Como eu tô te interrompendo agora, por exemplo. E a gente tem até inclusive um código aqui, bem, né? para falar. Bem, né? Quando alguém vai falar, alguém levanta a mão. Então, coincidência ou não, é um estudo de entendimento do comportamento de quem de fato vai utilizar.
Então, exato. Vai lá. Aí, eu até lembrei de um ponto agora, voltando para o passado, então. Você falou do Zoom, o Skype, ele foi criado em 2003. Eu ia chegar lá, vai lá. 20 anos ano que vem, o Zoom vai fazer 10. Aí tem 2 aniversários seguidos pra gente fazer. A curva de adoção é muito lenta das pessoas, né? A máquina já tá muito mais rápido que a gente. E a gente demora para adotar a tecnologia. Impressionante. Isso. A gente leva tempo para incorporar isso na nossa vida. Isso, em resumo, se a gente ficar preso, como o Renan deu um bom exemplo, na sua locomotiva, acreditando que os seus processos, eles vão seguir aqueles processos, você vai atingir o resultado final que vai ser sucesso, esquece, turma. Nós estamos num processo acelerado. Então, entender os comportamentos de quem de fato utiliza, resolver os problemas de quem de fato está ali no dia a dia consumindo o seu produto é o caminho. E aí é uma questão, de fato, de repertório, como você disse, de dados, entender os comportamentos para essas tomadas de decisão. Cara, até juntando tudo aqui o que vocês falaram e puxando um gancho aqui, eu queria até levantar uma questão que eu acho que é super interessante, que é justamente, né, vocês falam sobre repertório, né, a pessoa conhecer assuntos diversos para conectar num novo insight ali, ou numa nova ideia de alguma coisa nova. Cara, acho que a gente tá falando sobre muito uma pessoa que é um perfil generalista, né? Aquela pessoa que tem vários conhecimentos, consegue ter várias coisas, traz pro seu caldeirão, faz aquela junta ali, coloca outros ingredientes e sai com algo novo, né? E, cara, qual que é a ideia, qual que é a diferença na visão de vocês, né? Começando por você, Kleber, de um perfil de generalista e para um perfil ali que é especialista, focado, que conhece muito e profundamente de um tema só? Boa. E generalista acho que é um ponto, é parecido um pouco com o que o Zé falou da fotografia, né? O generalista, ele se permite experimentar mais, olhar por outros ângulos e com isso acaba tendo uma visão muito mais ampla. Óbvio que uma fase da sua carreira, todo mundo é especialista, né? Então você começa a desenvolver aquilo, daqui a pouco você ou pode, que o pessoal fala que é carreira em T, né? Você chega naquele momento que ou você faz a carreira, que você amplia, e aí você vira mais generalista e passa a gerenciar pessoas, ou você faz a carreira em I mesmo, que tá tudo bem. A gente precisa de um super especialista em cibersegurança, por exemplo. Eu espero nunca pegar um avião com um piloto generalista, né? Então a gente precisa, de certa forma, entender que existem essas duas carreiras. Você não precisa necessariamente ser um especialista ou um generalista. Eu, particularmente, eu gosto mais de ser generalista, porque me permite experimentar mais e fazer mais coisas diferentes. E eu queria indicar um livro, só que eu preciso fazer um preâmbulo antes, porque o nome é muito picareta desse livro. Então eu espero que vocês não cortem esse trecho e botem no LinkedIn sem esse preâmbulo, porque senão vai parecer que eu tô indicando uma picaretagem. Isabela. Isa e Paola. Corta essa parte. Não corta, bota inteiro. Não, coloca só o contexto do que Vamos ferrar o Kleber. O nome do livro é Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E foi um livro que foi recomendado pelo Bill Gates, naquelas famosas listas que ele faz de leituras e tudo. Aí eu caí nessa, fui ler, apesar do nome ser um nome picareta, mas é muito bom, é muito legal. E ele mostra essa visão, não só a história do mercado, a tecnologia. Ele foi ampliar pra galera que joga tênis, pros jogadores de futebol, pra música, pras artes. Ampliou e mostrou como pessoas fizeram muita diferença no mundo pelas vivências anteriores que elas tiveram. Então, para quem está começando aí carreira, ou mesmo recomeçando aos 60, 70, recomendo muito se dar esse direito de tirar várias fotos, não necessariamente tentar só fazer a melhor foto. Cara, é aquilo que... Cara, vai ser também até uma questão de um repeteco, que a gente já falou sobre isso, né? Cara, o Steve Jobs é uma coisa também que é meio buzz aqui, né? Mas é legal falar. Ela vem, o Steve Jobs. Não, o Steve Jobs, que ele criou... Red Bull, Nike, pegar os mesmos exemplos. A gente só tem acesso hoje às fontes, né, do Word e tudo mais, porque o Steve Jobs participou de uma aula de caligrafia no passado, sabe? Então é repertório total, né? É só trazendo um comparativo... Comic Sans foi ele que fez também? Eu usei no meu TCC. Você aceitaria, professor? É do Bill Gates, Comic Sans. É repertório e uma certa permissão, né? Porque no fim das contas você olha para o futuro, pegando a sua empresa, né? Pô, você tá num business novo. Cara, como é que você compara o seu business? Compara com o quê? Exato. Daí, pô, quando você olha para um business que você não tem uma comparação, que você tá abrindo o mercado, tá ali na picada, abrindo a mata, como é que você consegue prever um futuro de 5 anos, né? Como é que é isso? De fato, tem uma pegada do caramba de você conseguir criar vários paralelos com outros negócios. Como é que é isso para você hoje? Putz, excelente pergunta, porque eu acho que esse é um pensamento não só para uma indústria super nova como a minha, que de fato é um desafio, mas que serve para todo mundo, inclusive para quem já está em indústrias muito consolidadas, que tudo já foi feito.
mas é a capacidade de ter abertura para testar o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro tem que ter certeza que aquilo que a gente está fazendo a gente não sabe se vai dar certo. Então eu vou botar o dinheiro necessário para que eu não queime muito e teste de fato se funciona ou não. Boa. E também é o pensamento de ter que medir. Qualquer coisa que se faça. Eu vou fazer um folheto. Esse folheto eu tenho que botar o QR Code que vai me medir depois o resultado, porque eu tenho que aprender se o folheto funciona ou não. E aí, quando você vai para uma corporação maior, você vai esquecendo um pouco, né? Você começa a fazer muitos tiros de canhão, muitas coisas muito grandes. E o dinheiro que você perde proporcionalmente também é um dinheiro muito grande, né? Trabalha em banco, quem trabalha em operadores de telefonia e tudo. Então, me voltou esse espírito de ter que testar mesmo ali, de sentar e testar, prototipar tudo. Eu nunca, assim, acho que uns 20 anos que eu não precisava abrir Photoshop, Premiere, agora o WordPress, estava contando que eu voltei a ter que programar, porque um dia inteiro fazendo, inclusive fazendo lá o layout do folheto para testar, para a gente conseguir ser rápido, barato e aprender e errar rápido. Então, acho que esse pensamento serve para tudo, para pequenas, médias e grandes empresas. E eu acho que esse movimento de aprender e errar rápido tem a ver com a forma como você desenha esse futuro, como você valida esse futuro rápido. Acho que uma ideia, ela tem uma construção, né, que ela nasce como essa coisa de projeção e ela tem um pouco de feeling, um pouco de dado, um pouco de tudo que você construiu, né? É meio que uma parafernália mental que você monta aqui na tua cabeça e às vezes compartilha ela com alguns e, cara, vamos ali que vai dar certo. Daí você testa, isso vai produzindo repertório, né? Vai produzindo repertório. É a capacidade de medir, é que no final te dá a bússola disso, né? Puta, fui por esse caminho e não foi tão bom. Aí eu aprendi aqui que aqui não é legal. Puta, fui por esse outro caminho, aqui deu melhor. Eu vou investir mais aqui. Então, eu acho que essa capacidade, ela tá muito relacionada, primeiro, voltando à questão do repertório, que eu acho que a gente vai repetir essa palavra muitas vezes durante esse episódio, mas eu acho que ela também tem a ver com um pouco de desapego de ter as coisas prontas, né, cara? Porque se você for esperar, por exemplo, o folheto tá totalmente pronto e a tua ideia tá totalmente construída, como fica? Né? O quanto de investimento você precisa fazer? E aí que eu acho que tem o paradigma da... Eu sempre criei esse paradigma com as Big Corps, né? É dinheiro demais, assim. Você tem dinheiro. É bom ter dinheiro, muito bom ter dinheiro. Mas, cara, talvez se você tivesse menos, você faria de forma mais otimizada e mais eficiente, né? Não tem dúvida. Tem uma questão sobre equilíbrio e fit cultural. Até porque quando você pega uma startup, ela consegue, de certa forma, ter o patrocínio de que precisamos experimentar. O nosso negócio ele funciona muito sobre experimento. Ele entende que inovar é uma premissa para tudo que a gente faz. Quando a gente vai para o mundo de uma empresa, uma Big Corp, o apetite a erro ele é muito menor porque você tem por trás todo um legado, toda uma marca, toda uma base de clientes que não permite você colocar tanto isso. Mas tem uma questão também, de novo, da cultura. Quando você tem ali um cara que abre essa possibilidade de cultura, ela acaba sendo positiva. E por que essas empresas grandes têm essa área de inovação, essa área de transformação? Justamente para que se permita minimamente a ter um apetite a erro. Não significa que aquela área ela é a transformação e inovação e o restante não é. Mas é uma forma que essas grandes empresas encontram para conseguir minimamente tentar criar novos mecanismos no mercado para que, de certa forma, traga novos negócios, traga crescimento. Não, eu acho que isso é uma perspectiva interessante. O problema é que isso isola, né? Isso isola. E puta, é uma proteção. E aí, assim, quando você se protege de inovar, você se protege de inovar. Certo? Sem dúvida, lógico. É meio isso, sim, né? Então, no fim das contas, o que eu tô querendo dizer é... Cara, se você tá pensando em fazer diferente, você tem que se permitir. E aí se permitir de verdade. E aí criar uma dinâmica, entender, construir uma tese bem elaborada, que é um pouco do que você apresenta na proposta do negócio da Juntos ali. Cara, uma empresa que está entregando uma abordagem de oferta de energia diferente. Tem toda a certeza do mundo? Provavelmente não. Mas, cara, discussões menores. Essa é a minha aposta. Discussões menores, mais movimento. Então, mais movimento, assim como no paradigma do fotógrafo, vai te permitir tirar mais fotos, você vai tirar
100 fotos, você pode perder 90 fotos, mas 10 vão ficar muito boas. E você pode ali ter um mega alavancador. E eu acho que isso nunca eu nunca vi isso de forma clara, sabe? Sempre existe uma coisa assim, meio velada. A gente precisa ter uma cultura de errar. Não é isso? A gente precisa ter uma cultura de experimentar. Tem muita pegadinha, Tá, né? mas por que a gente precisa ter uma cultura de experimentar? Por que a gente tem que ter uma cultura de errar? Porque a gente tem que abrir a cabeça e se desapegar, porque se der problema, ou melhor, se as coisas não saírem do jeito que era planejado, a gente tem que ter capacidade de fazer de novo, né? Eu tive um excelente ponto dessa história do erro, que foi meu primeiro trauma, assim, da 99. Um dos primeiros traumas quando eu cheguei, mas não pela empresa, mas muito mais pela minha cabeça. Eu fui 15 anos de agência, e a agência, o nome já disse, você está agenciando o dinheiro de alguém. E você vai agenciar pessoas de todos os tipos. Você vai agenciar um banco, você vai agenciar uma seguradora. Então, são empresas que você tem uma responsabilidade muito grande. Então, a pressão é muito grande, porque não necessariamente essa empresa está te pagando para você errar, né? Agora talvez esteja mudando um pouco, não sei, mas na época não tinha essa. Quando errava, você tinha que cortar alguém depois da empresa para arrumar um Quem culpado. errou? Quem errou? Quem que errou? Cadê o Renan? É Vai, isso. Renan! Aí Conta o mesmo que você tenha fez. sido a decisão do diretor, eles arrumam um estagiário para jogar a culpa. Então eu vim um pouco dessa cultura do tipo, precisamos assim, mitigar erro. Quando eu cheguei lá na empresa, comecei uma das primeiras campanhas ali, que já estava começando a rodar, eu entrei junto com o time para criar, era um filme muito em cima da hora para poder produzir. Cheio de energia. Grande, cheio de energia, pilhado no Red Bull. E aí eu chego lá o negócio, aí tinha que botar um filme de pé num prazo muito curto, era tipo uma semana para poder produzir, um filme complexo. A criação na época eu tinha pensado, criação interna lá da minha equipe. Tinha pensado numa solução complexa, também era um filme mais nonsense, o que é legal, só que fazer o nonsense quando não é bem feito fica parecendo trabalho de faculdade, né? E não desmerecendo, mas uma coisa é você botar muito dinheiro para fazer isso e ir pra rua. E aí eu sei que ficou uma bosta, assim, ficou muito ruim. E era na véspera já de ter que lançar, botar na rua, tinha uma campanha grande depois, e cara, não tinha erro. E aí foi, sei lá, tinha um mês de empresa. Fui na sala da CMO, que é a Stella Brant. Falei, cara, ferrou, já vou falar, tô culpado, pá, beleza, deve ter se arrependido de ter me contratado, caguei já, sua primeira campanha grande. Foi coisa de 7 dígitos, assim, é muito dinheiro. E aí eu falei, Stella, tá uma bosta, tá? Falei, ela, não é possível que tá tão ruim assim. Falei, tá muito ruim. Aí ela mostrou, eu mostrei pra ela o filme, ela falou, tá uma bosta. Aí, falou, que a gente... Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, o que você aprendeu com essa experiência? Aí eu falo, olha, eu acho que quando a gente tem um prazo curto como esse, a gente tem que repensar um pouco nos riscos e aí talvez não bancar algumas coisas, a gente simplificar a produção, talvez a gente não arriscar junto com o fornecedor que a gente nunca trabalhou antes, quando não tem prazo, às vezes dá um não, e às vezes a solução não era um filme, era usar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa, com um creator, por exemplo, Ela falou, então beleza, então já tá pago o filme, que a gente aprendeu bastante com isso para não fazer de novo. Aí eu, tá, mas e aí? E aí? E aí acabou, e foi isso. Demissão não vai ter? E aí depois ela ainda falou, e ela ainda mandou uma ideia boa depois, que aquela história de você ainda tirar proveito do erro ali. E ela falou, putz, mas assim, será que não dá pra cortar e fazer só uns gifzinhos, uns boomerangs, já que tem umas coisas meio nonsense, talvez fique legal. E na edição, foi, putz, uma boa ideia. A gente transformou numa campanha de gifs depois. Com legal, isso. cara. Mentalidade de Bom crescimento, demais. hein, cara? Cara, foi isso assim, ó. Pum, deu uma explosão na minha cabeça. Aí agora, na Juntos, que eu comecei lá agora também, a primeira coisa, primeiro mês, tô fazendo muita coisa também de teste com parceria, coisas que o esforço não é muito grande, mas que pode trazer resultado e testar. Mas o principal foi montar infraestrutura de dados. É assim, o que eu consigo coletar. Porque se eu não tiver dado para poder dizer o que errei, o que eu acertei, cara, qualquer coisa vai ser um erro. Inclusive um acerto vai ser um erro. E quando você errar, você não vai saber o que dali você acertou e errou, que você pode aprender e melhorar. Então, a primeira coisa foi, preciso dessa empresa. E já fechei com a empresa, chamei eles antes de eu começar. Eu tinha um prazo de um mês para começar, eu já marquei reunião com essa empresa e falei, me ajuda aqui, estrutura, fiz reunião com eles. Que eu falei, eu preciso de meu posto em Ipiranga. Aqui do meu lado para tomar uma decisão. Essa discussão tá muito boa, porque falar sobre errar, falar sobre o passado e você buscar no passado ferramentas e tudo que se discutia no passado me lembrou um case muito legal na década de 80, quando a Toyota estava voando ali, fazendo muito mais com menos, em que os americanos da GM foram até o Japão, foram lá visitar a fábrica da Toyota, e lá eles foram entender como funcionava a esteira produtiva da Toyota, e nessa esteira produtiva, o japonês explicando assim para os americanos, e processo acontecendo e um monte de luz vermelha
acesa no processo como um todo. E aí o americano perguntou pro japonês, o que são essas luzes vermelhas na esteira produtiva? Ah, são os nossos processos de falha. Caramba, vocês têm falha pra caramba, né, no seu processo. Aí o japonês falou, você tem razão, mas eu sei onde eu tô falhando. É muito sobre isso. Cara, você tem que se permitir errar, mas tem que saber que você está falhando e tirar aprendizado sobre tudo isso. E olha só, a gente tá falando de algo que aconteceu há mais de 40 anos atrás. Cultura, né? Aliás, então já até dá uma notícia aí pro jovem que tá ouvindo, que usa Trello, essas ferramentas. Quem criou o Kanban, essas metodologias todas, foram justamente os japoneses lá atrás. É isso aí, filosofia Lean. É isso. É verdade. Vamos olhar pro passado sempre, aquela história. Não, e isso aí que você ia contando. Você contratou uma empresa que foi te ajudar, né, nesse processo. Sim, For Data Driven, eu chamo ele de Posto Ipiranga. Eu falei, cara, me ajuda aqui. Aí falei, me ajuda aqui, preciso de todas as respostas, tudo pra medir de ponta a ponta. Eu quero desde saber o cliente, quando ele ouviu falar dessa indústria, até ele pagar a fatura ou desistir ou indicar alguém, eu preciso ter essa leitura inteira. Não, pode ir lá. Olha, eu tô pedindo cerveja. Foi mal. Eu falei que às vezes a gente faz uns gestos aqui, Tô pedindo 2 cervejas, uma pra mim e pra você. Não, mas é isso, eu fiquei quieto que eu ia falar que eu também queria. Você vai lá, mais um. É isso. Então, acho que essa história, eu adorei essa história dos japoneses. Vou adotar essa metodologia aí das luzes vermelhas. Vou botar lá em cima das mesas pra acender em cima da cabeça da gente. E mais um ponto legal que você tava falando sobre a startup e tal, e essa questão da cultura que eu tava trazendo aqui, é que no final, se você olhar para a empresa, tem uma questão inspiracional quando você vai para uma startup. Pô, tem um movimento de que você acredita naquele negócio. A gente fala bastante sobre criar uma legião de fãs, de fanáticos sobre aquilo que você está produzindo. E isso fica declarado. Cara, qual é a nossa missão? E provavelmente vocês devem ter uma missão ali por trás da empresa e que todo mundo compra aquela loucura ali, e por isso que o negócio produz algo tão mágico. E que às vezes numa Big Corp isso não fica por trás de números, por trás de um indicador maior que às vezes ofusca a grande ambição de um produto, né? Por trás até de uma frase que talvez ela não converse. Não reflete, né? Ou ela não tem um diálogo com as pessoas, né? As pessoas não se conectam com ela. Não é sobre impactar o dia a dia, não fala com uma coisa que é atualizada, porque às vezes essas empresas estão aí há séculos e fazendo a mesma coisa, às vezes tendo manutenção no status quo que, puta, a maioria não quer nem manter, né? Você olha para um banco tradicional e olha para o Nubank, o diálogo que o Nubank tem com os fãs dele, né? Porque a gente às vezes fala isso aqui. O Nubank, ele tem fãs, né? Ele não tem necessariamente clientes. Tem gente que vai lá, se fala mal do Nubank, o cara vai lá, vão aparecer uns 10 ali para defender. E aí você olha pro bancão, cara, ele tem o seu propósito social, o banco tem o seu propósito social, por mais que podem me apedrejar por isso, mas ele tem, né? E muita coisa acontece por isso. É claro que tem toda uma dinâmica. Bradesco patrocina nós, aí. Família Cap tá aqui. É claro que tem toda uma questão da forma, etc. A gente sempre pensa no dinheiro como sendo algo que como eles vendem dinheiro, né? E o dinheiro a gente às vezes enxerga como uma coisa ruim. Sempre tem essa coisa da estigma. Mas é fato que o banco tá ali para financiar um projeto A, um projeto B, para ajudar a alavancar um lado XYZ da economia, dependendo, obviamente, da sua pegada. Legal, né? isso aí. Qual a sua missão? Vendo dinheiro. Não, mas a verdade é isso. O banco vende dinheiro. Invista em sonhos. Aí É isso. Só que... Tá muito tech. Não, aí, você pega isso e leva para uma pegada de fintech, aí o cara vai falar, meu propósito aqui é investir em empreendedores de impacto social. Qual a diferença? Ele está te vendendo dinheiro também. A diferença é que ele está estimulando, ele está te vendendo dinheiro para você gerar um impacto positivo na sociedade. Isso é legal pra cacete. Mas o que eu tô querendo dizer é que são conversas diferentes, são diálogos diferentes. E tem uma questão de atualização do diálogo mesmo. Que eu acho que muita empresa deixa isso passar. Né? Sem dúvida. Você pega uma seguradora de centenas de anos, você pega um banco de centenas de anos, cara, deixa passar mesmo.
a atualização desse diálogo, né? Qual é o meu propósito aqui? Puta, meu propósito aqui é ganhar dinheiro com tudo, né? Como que é? Isso é um negócio que eu acho que puta, tem um monte de empresa que deixa isso passar, né? Esse diálogo com o colaborador, o diálogo com o próprio consumidor, entender que eu tô aqui porque esse cara vai me ajudar para isso, né? Tem uma frase do Mark Twain que ele fala que tem dois momentos mais importantes da sua vida. É o momento que você nasce e o momento que você descobre o porquê que você nasceu. E quando a gente olha para as pessoas, obviamente isso faz muito sentido, e para as empresas também. E a gente estava conversando esses dias lá na Juntos. Porque lá atrás começou como um sonho, né, idealista de um jovem empreendedor, do José Otávio Bustamante, depois o Rodrigo Protásio, depois o Vitor Mesquita, e eles foram juntando e naquele sonho de vamos democratizar o acesso à energia limpa e mais barata para todo mundo. Aí depois vem um fundo de investimento, todo mundo quer crescer. A gente, quando a gente vai lançar no outro estado, a gente não pode esquecer do propósito. Por que a gente está lançando nesse estado? É porque eu quero ganhar mais marca, quero crescer? Cara, eu estou, porque se eu não democratizar, se eu ficar em Minas, eu não estou democratizando. Se eu ficar só em Minas, eu preciso chegar no Brasil inteiro. Né? Eu preciso pegar nesse volume de energia que é gerada hoje, boa parte dela com termoelétrica, energia poluente. Se eu não conseguir encher a caneca com energia limpa ali, eu não estou contribuindo, de certa forma, com o impacto que eu queria. Eu só vou ter uma narrativa para ser pequeno. Então, o propósito ele é grande, ele é muito forte para ficar confinado. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem voltado para refletir. Assim, qual é o nosso propósito, qual é o nosso mantra? Isso aqui vai ajudar? Se hoje surgiu uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa de termoelétrica na empresa, a gente vai fazer? Não, não vamos. Porque não está no nosso propósito hoje, que é fazer energia compartilhada, democrática para as pessoas. Limpa, então, né? É muito importante. Essa reflexão é muito importante mesmo. Eu fiz Porque, às vezes, desculpa te cortar, Rafa, mas às vezes, quando a gente fica muito focado, inclusive, na tecnologia ou no que a gente quer, no core do que a gente está fazendo, a gente se arrisca a não transformar porra nenhuma. Porque se você está pensando, por exemplo, em remodelar a forma como as pessoas consomem energia, pode ser que em algum momento você esbarre em algo que seja tão infraestruturante que os teus futuros concorrentes vão poder usar. E por que não? Perfeito. Você não quer mudar o mundo? Você não quer mudar isso? Sim. Sim. E por que não construir algo que todo mundo vai poder consumir? Aumentar o bolo. Né? Ganhar Aumentar o junto. bolo, aumentar a concorrência, melhorar esse mercado, trazer ideias novas. Né? Nem sempre é matar nem sempre vencer é matar o concorrente. Às vezes é criar um ecossistema. Porque nesse caso, como você está trazendo, eu até estudei sobre isso, são sobre organizações exponenciais, que ela deixa de ter apenas um propósito e tem um propósito transformador massivo, que é, cara, qual é o impacto que eu quero trazer no ecossistema como um todo, não só num recorte, como você está dizendo aqui, não é só Minas Gerais, é um impacto na sociedade como um todo. E isso é bonito pra caramba. Difícil, mas bonito. Sim. É uma treta. Eu acho que, além disso tudo, né, que a gente tá falando sobre a questão inspiracional, né? A gente também tá falando um pouco mais, caindo pra camada operacional. Isso dá margem pra gente seguir caminhos diferentes, né? Porque você tem aquele propósito muito maior, e só que você pode atingir ele de diversos caminhos. Então isso dá margem pra você também errar, né? Isso que é interessante, né? Aí te volta para a história do futurismo, que é planejar cenários. Então, assim, cara, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, o mercado pode ser fragmentado, o mercado lá na frente pode ser que seja de 2, 3 competidores. Vamos pegar o exemplo da 99 lá atrás, pegar 10 anos, né? Já tem 10 anos já o app. Há 10 anos, deviam ter uns 10 aplicativos Tinha o aqui em Easy, São Paulo. tinha a Easy, que era Easy o Thales. O Thales, tinha o Cab Taxi, Cab 5 aí depois, mas tinha o Cab sei lá o quê. Tinha uns 10. Uns 10 ali, né? Easy Carros, tinha um monte. Acho que não chega a 10 anos não, cara. Pouco menos. O 99 foi agora, acabou de completar 10 anos agora. 10 anos? 2012, E aí você pegar agora essas empresas, elas de alguma forma, para sobreviver nessa indústria, é um mercado de duas. Assim que eu entrei, falaram isso. Cara, esse é um mercado para 2 competidores. Não tem espaço, porque é um mercado que ele se paga com mais lá na frente. Mas Então, assim, esse é um cenário que eu tenho que planejar. O outro cenário é se vai ser fragmentado como é das fintechs, por exemplo, que você tem um monte e todas elas estão super bem, né? Todo dia eu ouço falar de uma nova e quando eu olho tem 7 milhões de seguidores. Cada uma faz um coisa. pedacinho pequeno do... Eu tenho que planejar os dois cenários. Streaming já tá reduzindo. Também. Né? Não, também. e você volta pro conceito de plataforma. Isso é o grande diferencial quando você usa tecnologia. Cara, eu tenho uma plataforma aqui, hoje ela é focada, por exemplo, você pega o próprio Uber aí, você falou sobre... Cara, tem uma plataforma. Essa plataforma aqui, ela tem 2 produtos inicialmente. Pro motorista e para quem vai consumir o carro. A partir dessa plataforma, agora eu posso pegar o cara que entrega pizza e ir para a pizzaria e dentro do mesmo negócio
eu ajusto as regras e construo novos negócios. Então, a escala desse negócio é absurda, porque você consegue impactar muita gente através da mesma plataforma. Então, a mudança do jogo entra aí. Estando conectado com o porquê, né? Ali Sim, a questão é verdade. expandir, né? A gente conversou aqui com o Guilherme Cavalcante sei lá, uns 10 episódios atrás. Ele é CEO de uma empresa chamada Ucorp, que é uma empresa de car sharing elétrico. E ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre infraestrutura do mercado, etc, padronização. E ele estava falando sobre um token sobre a possibilidade de um token de crédito de carbono. Crédito de carbono. Cara, Perfeito. olha só, são dois mercados diferentes, mas que, imagina... Não, se conecta total. Seja energia. Você tem uma Fonte, dinâmica ali que, cara, você está entregando energia limpa, que tá com custo mais baixo, etc. Imagina esse troço todo conectado, né, cara? O cara usando o carro dele elétrico, circulando pela cidade, ele consumindo energia em casa limpa, e quanto isso incrementa de crédito de carbono para ele, como que isso pode voltar. E, cara, olha, as possibilidades são infinitas, né, no fim das contas. E é um negócio super infraestruturante, né, cara? E sobre descentralizar, né, como um todo, porque foi o início da nossa conversa, né? Por descentralização, democratizar de fato a questão da energia, né? Legal. A gente imagina assim, daqui a pouco todo mundo vai virar nosso concorrente ou nosso parceiro. Muitos deles já estamos conversando para a gente ser parceiro e trabalhar junto ali. A gente ser white label, por exemplo, de uma marca que queira vender energia para sua base de consumidores. A gente já está com algumas aí no nosso roadmap. E que para a gente é muito legal, para a marca também, porque ela consegue ofertar um serviço, a qualidade, já atributos, né? É surra de atributo aí. SG, inovação, tecnologia, benefício, economia, sustentabilidade. Babacar um monte de coisa. Palavra-chave. Todo mundo ganha na história ali, né? Você vai olhando na cadeia de valor ali, todo mundo de alguma forma ganha. Não tanto a concessionária lá, mas eles já ganharam por tanto tempo também, desde 1876, Não, então deixa um joga pouco o pra jogo, gente agora. joga o jogo, se adapta, gente. O jogo é esse, né? O jogo é esse. E eu acho que tem um recado muito legal nessa história que é... Puta, você não tem um mercado estável, né, cara? Você olha para o mercado de energia, é um mercado que, se pensasse alguns anos atrás, é um mercado super estabilizado, né, cara? Tudo bem que tá nascendo agora, mas, puta, a gente está falando de uma coisa que pode, daqui a algum tempo, subverter o mercado de energia, que era o mercado de monopólio, o mercado, como você disse, né? Você nasce pagando, você pode reclamar, você pode criticar, mas você não pode mudar de fornecedor. Você tem que usar aquele ali pronto, né, cara? Você pode ficar sem rede social, mas sem luz você não fica. Você não Ficar só a luz de velas ali, não tem como não. E só uma curiosidade, é um mercado tão estável que eu tinha um pouco antes de entrar para a empresa, eu tinha acabado de botar metade do meu FGTS na Eletrobras, lá na privatização. É o símbolo da estabilidade, que o dinheiro tá parado lá há muitos anos, eu não ia conseguir tirar mesmo. Falar, vamos botar aqui no mercado estável. É verdade. Eletrobras. Então agora eu ganho de todos os jeitos. Agora, a gente falou muito sobre... Pô, começamos aqui o episódio falando um pouco sobre futurismo, né? Sobre se é uma cadeira ou não. A gente entendeu aqui que tem muito mais... É muito mais um atributo pro profissional do presente pro futuro, né? É o que vai mudar o jogo. A gente falou um pouco que isso tem a ver com repertório. A gente falou um pouco que isso tem a ver com esse perfil generalista, né? Que realmente é um paradigma que a gente vem quebrando, né? Mas que ambos são importantes, no fim das contas. Sim. Né? Só um comentário rápido que eu lembrei agora. Eu sempre ouvia, era uma piadinha, mas sempre ouvia isso. Todo mundo falava que faz tudo, não faz nada, tá? Aí sempre falava assim, fulano é que nem o pato. O pato anda, nada voa, mas as três coisas ele faz uma merda. É um pouco generalista. É mais ou menos isso. É bem isso. É meio isso. Mas hoje é uma perspectiva de... É muito mais sobre uma visão 360 do que qualquer outra coisa. Total. Né? É uma construção de repertório muito variada, né? É aquela coisa de você estar num segmento olhando para o outro, porque esse cara faz melhor do que a gente. A gente falou um pouco sobre isso. E como é que você entende, cara, como é que se compara, né, cara, a visão de uma empresa tradicional, né? Você que, né, já teve nos dois segmentos, a visão de uma empresa tradicional versus o cenário de uma startup. Como é que você cria esse paralelo? Qual a diferença entre uma startup e uma empresa tradicional? É o bom de ter sido agência, que é aquela história que a agência também é ser um marketing generalista, né? Porque você acaba atendendo de tudo. De manhã você está fazendo sabão em pó, à tarde fazendo banco.
E aí vivi de todos os tipos de empresa, eu estava lá dentro de alguma forma trabalhando, né? E normalmente o que acontece muito no marketing é que tudo é feito meio que em cascata, quando se pensa na indústria tradicional. Então você tem uma ideia, essa ideia você faz um briefing, aí você chama uma agência, aí você coloca, aí passa um mês de prazo no negócio dos cenários, aí volta, aí ajusta, aí orça. Então, isso aí, um ciclo de um carro, por exemplo, demora 2 anos, né? Tem amigos que trabalham na indústria automobilística que está discutindo agora um carro que vai lançar em 2025. Né? E por isso, esses ciclos são tão lentos que um carro até hoje não consegue ter um suporte de celular decente, porque o cara nem sabe como vai ser o celular daqui a 2 anos, aí nunca consegue lançar. Então, o que eu vejo, o que eu imagino nessa indústria é que as empresas, as startups, empresas de tecnologia, elas têm os ciclos curtos e de aprendizado. É aquela história da melhor foto e das várias fotos. Então, você faz o squad ou qualquer operação que você consiga fazer aquilo pequeno, você testa, funcionou, não funcionou, e você consegue fazer o pessoal chama agora o Agile Marketing. Então, você usar a metodologia toda do Agile para a visão do marketing mesmo, para você conseguir fazer menos ciclos mais rápidos e conseguir testar, errar e acertar mais rápido. Deu certo, escala e bota dinheiro e bota aquilo lá para explodir. Então tem a ver com agilidade, com a capacidade, inclusive, de testar, né? Eu acho que a gente está falando, né, trazendo no cenário da linguagem do mundo de agilidade, é o modelo cascata versus o modelo de agilidade mesmo, né? Exato. De você... A cascata é aquele modelo que você já tem o escopo pré-definido, né? O começo, meio e fim. E o que você está falando agora, que é o modelo de agilidade, de você testar rápido, é que você não tem escopo, né? Você tem hipóteses que você vai testar para ver se dá certo ou não e aprender com aquilo, né? Principalmente, eu acho. Aí volta na história de ter que medir tudo para poder saber, botar as lanterninhas vermelhinhas em cima lá para saber onde é que tá errando. Onde você falha, Isso né, é muito louco, né? A gente começa a falar sobre várias coisas, mas elas têm uma cola que ela se junta e tudo tá se conversando, né? Isso é muito louco, né? Pior que quem ouve isso, mas nunca vivenciou, acho que a gente fica repetindo aqueles discursos de coach lá, né? A fórmula do sucesso de uma startup. Não, usar dados. A gente repete sempre as mesmas fórmulas, que, cara, é real, isso acontece mesmo. Então não é papo de LinkedIn, é real mesmo, isso acontece sempre. Não, eu costumo dizer o seguinte, você CMO, né? Então você provavelmente está olhando para o crescimento, você tem uma tese de crescimento, né? E aí você tem um combinado de coisas, né? A gente estava falando até com o Jonas aí nos bastidores, falando sobre essa coisa da especialidade, né? De você, cara, ter alguém ali que... Quer dizer, você tem uma especialidade de tecnologia, você tem uma especialidade de... O cara que lidera um business de tech, ser um cara de tech, ou o cara que lidera um business de, sei lá, de saúde, ser um cara de saúde. Perfeito. Meu pensamento é que não necessariamente essas coisas elas são tão determinísticas. Eu acho que assim, o dono da visão é que reboca esse negócio. O cara que viu essa imagem lá no futuro, né, como você... E aí com todos esses arcabouços que você dividiu conosco aí de, cara, baseado em dados, baseado em medições, comparações, olhando para o passado, etc. Esse cara é que vai rebocar a coisa toda. E no fim das contas, o que você faz? Você reúne em torno da sua ideia pessoas que dão suporte para ela. E aí, assim, eu até queria ouvir de você, se você concorda com isso. Eu acho que você defende uma tese de crescimento. Portanto, assim, eu criei uma crença de que, cara, a minha empresa, olha, e vamos tirar um pouco do teu mercado, vai vender um produto ABCD, cara, ele vai embarcar vai atacar esse público aqui, nessa dinâmica, e ela vai gerar esse impacto pro cara. Essa é a minha tese. E aí tem um momento em que a ideia ela começa a se alimentar desses dados, né? E aí o que é se alimentar desses dados? Cara, entender se esse público compra mesmo, né? O Renan tem aí o SOS Você, que conecta pessoas de baixa renda com profissionais de saúde de alto nível para executar cirurgias de baixa complexidade. É uma espécie ele preenche o horário de profissionais de alta qualidade no setor de saúde. Perfeito. Faz um match com várias pessoas para gerar um custo mais baixo e dar acesso. Ele mirou no público, ele criou uma tese de crescimento, né? E essa tese de crescimento, ela é o que baseia o negócio. E ela não necessariamente depende de você ser um cara de tech. Eu estou perguntando isso porque você tem toda uma formação
apesar de ter uma bagagem de tecnologia, etc., você é um cara de uma formação muito híbrida, né? De propaganda, né? Fui criativo, fui planner, fui líder da empresa, líder de planejamento, operações. E tá aí como CMO, etc. E falando de generalismo, né? Porque, obviamente, é a construção da história. Mas como você entende que é essa coisa da construção da tese de crescimento, né? Você olha para isso, junta um monte de dados... E como é que conecta isso com a tecnologia? Porque tem aquele cara ali como o Jonas que fica com aquela dúvida. Puta, mas se esse cara... Como que eu vou acreditar na tese dele se ele não é um cara de tech? Né? Perfeito. A gente se esquece um pouco. Normalmente, quando a gente pensa numa ideia, a gente normalmente... O pai ou a mãe da criança sempre acham que o seu filho é o mais bonito, né? E aí tinha aquele monte de foto que o dia inteiro postando no Instagram. E essa é uma verdade que acontece também para as ideias, para as startups. Então a gente se apaixona tanto pela ideia e pela interface, né, que é o que vai para fora, que a gente esquece do principal lá, que é o problema que a gente está resolvendo. E às vezes essa ideia não está resolvendo o problema, às vezes ela tem outras camadas ali que aparecem no meio do caminho que a gente precisa solucionar. Então tem vou lançar mais um clichê, já dá para fazer um monte de recorte clichê pro LinkedIn. Boa. Mas é aquela história, apaixone-se pelo problema e sei lá o quê. Mas é muito real, a gente tem que de fato olhar o problema que a gente está resolvendo e ver se de fato a solução que a gente está entregando ali naquele negócio está conseguindo resolver aquele problema ou não. E aí a outra beleza, validamos, o negócio funcionou, agora vamos para cima ali, vamos crescer e fazer essa empresa decolar. Todo mundo tem que acreditar nesse projeto, nesse plano. Então, assim, a equipe inteira tem que estar alinhada, os sócios têm que estar alinhados, os investidores têm que estar alinhados, os funcionários têm que estar alinhados. Quando você começa a fazer isso, sua base, sua comunidade tem que estar alinhada e acreditar naquilo. Eu sempre gosto de citar Nubank, que eu gosto bastante da forma com que eles entraram lá atrás. Eles tinham quase um exército ali, porque eles estavam desbravando o mundo contra os bancos, né? Contra os bancões. Então, eles precisaram que todo mundo acreditasse naquele negócio para o negócio poder crescer e explodir. Eu acho que esse alinhamento de visão e essa crença ela é fundamental. Então, antigamente se falava de CX, né? Se fala até hoje de Customer Experience, Customer Success, etc. E UX, mas hoje se fala em Total Experience, né? Que é você olhar para o CX, olhar para o UX e olhar também para o Employee Experience, para o funcionário, colaborador, porque essa é a turma toda que vai fazer esse negócio funcionar. Então tem que ter Lá a gente tem o Vitor, lá é o nosso Total Experience, cara que olha para a experiência inteira da marca. E aí, eu acho que essa talvez seja a resposta para a história. Não necessariamente você precisa ser um cara de tecnologia. Até porque a tecnologia, eu não vou dizer que... Eu sempre digo... Eu digo isso pro meu time e de vez em quando eu recebo olhares fulminantes. que eu digo assim, cara, tecnologia... Tô na minha, tecnologia olhar matador. Não é bloco para nada. A tecnologia é um viabilizador. É um instrumento. Não quer dizer que seja mais ou menos. Né? By the way, você precisa de especialistas. Você precisa de gente que seja boa. Assim como você falou, eu não quero viajar minha próxima viagem de avião, eu não quero que seja um generalista, né? Eu quero que o cara seja especialista. Por favor. E aí, você tem um livro chamado Outliers, que fala sobre a lei das 10 mil horas, né? Que se você se tornar proficiente em alguma coisa, eu acredito muito nisso. Você tem que praticar aquilo por pelo menos 10 mil horas, né? Sim. E isso te torna um especialista naquilo. Cara, e eu acho que repertório é do mesmo jeito. Você já deve ter dado aí muito mais do que uma centena de aulas. A gente está aqui praticando esse podcast há algumas... 14 episódios. Isso vai gerando repertório. Você vai construindo repertório. Você vai se permitindo aprender. Não quer dizer que você não vai poder experimentar. Mas é importante que você tenha um especialista. É importante que você tenha esse especialista que está super profundo. É importante que você... que você de fato consiga... ter as discussões e evoluir rápido, mas também é importante que você tenha a visão. É aquela coisa do para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Perfeito. Né? Então, no fim das contas, esse aí também virou clichê de LinkedIn. Pode botar esse corte aí também. Esse trecho. O visionário, ele muda o jogo, cara. Porque assim, é o que o João Paulo Lemann fala, né, cara? No Sonho Grande. Jorge Paulo. Isso aí. Jorge Paulo, né? Se você reunir um grupo de fanáticos em torno da sua ideia, você tem algo que é imensurável. Quando você corre juntos, né? Exatamente. Aliás, eu lembrei de uma história curiosa. A gente falou aqui de erros, de liderança e tudo. O especialista, o fundador, ele era especialista, né? Um cara de engenharia elétrica.
Mas foi quase numa tentativa e erro que ele acabou chegando nesse caminho. Ele resolveu ele fazia uma pós-graduação em Santa Rita do Sapucaí, que é um polo de tecnologia de Minas, e era de Itajubá, e aí ele resolveu fazer um curso na edx.org, que é uma plataforma de Harvard e MIT. E aí no final tinha que fazer aquele trabalho de conclusão de curso, opcional, um monte de gente resolve não fazer e tal, eu sou desse tipo. E aí ele foi lá e fez. 400 pessoas fizeram um trabalho de conclusão ali, e o dele foi um dos 20 selecionados. Ele criou uma placa fotovoltaica no hardware. Então esse foi o MVP dele, foi esse. E aí com isso ele ganhou uma viagem para passar um tempo no MIT, no Prototype Camp, desenvolvendo o protótipo. Só que o mais legal foi que lá ele começou a conversar com pessoas do próprio MIT. E ele marcou com um monte de empresas de tecnologia e falou, tudo bem, eu sou do Brasil, queria ir visitar. Que nas conversas ele falou, futuro, muita gente vai brigar pelo hardware, só que a demanda vai ser pelo serviço. E ele viu essa história do compartilhamento. Então ele enxergou isso em 2015. E ele voltou ao Brasil, resolveu estudar e fazer esse negócio e lançou antes de todo mundo. Chegou 6 anos antes do mercado. E ele tá lá treinando, aprendendo, já tem as 10 mil horas dele para hoje qualquer conversa que for fazer. Você falou sobre essa questão da multidisciplinaridade, né, Zé? Que são os vários perfis, porque a gente também chegou nesse paradigma. Quando nós estávamos nos primeiros episódios aqui gravando, cara, nós gravamos, falamos assim, cara, beleza, a gente tem um bom repertório, mas a gente precisa de um incremento, precisa ter um fator-chave que muda o jogo, porque de certa forma, nós somos muito parecidos. Eu, você, o Renan, em relação aos perfis, as formas como a gente se relaciona, as formas como a gente, inclusive, discute os assuntos. Então, há pouca divergência. Tem muita convergência, isso é bom. Mas quando converge o tempo todo, cara, você não consegue sair daquela estigma e fica travado. Eu participo como membro conselheiro de uma startup e que a gente recebeu um feedback de um investidor nessa linha também. Olha só, cara, você é um cara do ramo de seguro, você também é um cara do ramo de seguro, o seu CTO é um cara do ramo de seguro. Então todo mundo fala a mesma língua, não tem ninguém que chega lá e dá a cara a tapa para mudar o jogo. Então nessa, se você não tem um perfil diferente na discussão, cara, você tem mais do mesmo, né? No final todo mundo não se complementa. Divergência é positiva pra caramba. E aí, aqui você pegou só ainda o recorte do cargo, né? Isso sem contar o recorte de gênero, de raça, de idade, de um monte de outras coisas. Então, por isso que diversidade hoje, por mais que muita gente ache que é mimimi, etc., é o contrário. Na verdade, é investimento em inovação, em melhoria de tudo. E você pega várias perspectivas, né? Em repertórios, acredito, né? Sim. Acho que no fim das contas é uma construção gigantesca de repertório, né? Não é só uma coisa do indivíduo, né? Não é o Rafa, qualquer um de nós aqui constrói repertório. Empresa também constrói repertório, né? Ela precisa de alguma forma ter essa dinâmica de diversidade, de possibilidades para que ela consiga se conectar, né? Sim. Eu tava vendo até uns estudos, né, de questão de fundadores de startups, né? A diferença de fundadores com mais idade e fundadores mais jovens, né? Qual que é a grande diferença que eles estavam vendo nesse estudo que eles fizeram analisando as empresas, né? Eles olharam que os fundadores com mais idade, eles disruptam os mercados B2B, ou seja, mercados de empresas. Por quê? Porque eles têm um repertório dentro de empresas, eles sabem os problemas, as coisas. Eu acho isso é um gatilho também, que vai um pouco quando a gente está falando sobre pessoas de mercado de fora, né? Mas eu achei isso interessante, porque ele está trazendo dados, né? E a questão das pessoas mais jovens, elas estão disruptando mais o B2C, porque é o que elas têm... Exato, porque elas estão ali no dia a dia usando mobilidade, usando questão de saúde, era usuária de tudo, né? É uma construção diferente pra caramba, né? Exato, é o repertório de cada um, né? Um tem mais repertório ali no seu uso, no dia a dia de coisas pra pessoas. E o dedo no pulso. Você pega o mercado, olha pro mercado de educação, né? Você, como professor também, né? O Rafa, cara, quando você produz teu conteúdo, e é um conteúdo de academia denso, né? Uhum. A gente até falou isso no episódio com o Tom, né? Com o Tom. Um conteúdo denso. Cara, você tem dúvida se você está competindo com conteúdo do TikTok, com conteúdo com um Reel do Instagram, com produto piloto, com produto piloto, com um canal no YouTube em que o cara vai ali e fala sobre aquele assunto. Cara, você tá competindo com tudo isso, porque tá todo mundo competindo pela Netflix, mesma atenção, né? Pelo Netflix. Você tem um monte de coisa ali. Então, no fim das contas, eu tava ouvindo o Emicida falar isso. Que o TikTok mudou a forma dele gravar, assim. Que ele parou pra pensar, tava vendo num episódio
de um desses programas aí que... Um programa que ele grava, eu não me lembro o nome agora. Papo de segunda, não? Isso, Papo de exato. segunda. Ele tava falando assim, cara, esse negócio mudou o meu jeito, porque eu tenho aquele tempo ali que o TikTok tem, né? E ele começou a tentar se adequar ali, porque, enfim, tava falando um pouco sobre essa coisa do... Como é que é o termo que eles usaram? Menopausa digital. É cheio do caralho, porque eu me identifiquei. Né? Porque nós somos de uma era em que a gente nasceu na internet, assim. Nasceu não, mas cresceu. Eu nasci, Zé. Cresceu conectado. É que virou tio. Eu nasci, Zé. Você rodou de Cresceu pneu. conectado. Cresceu conectado na internet, certo? Cresceu com a internet de alguma forma, assim. Uns mais ou menos, etc, etc. Mas, cara, grande parte da nossa vida foi baseada nesse tipo de consumo. E, cara, e essas coisas estão mudando pra caramba. E chega uma hora que você percebe que, puta, teu filho usa internet diferentes do que a gente usava. A minha filha de 16 anos nunca viu um CD. Nunca viu um disquete. Pior, ela não sabe o que é um MP3. Caraca. Então, assim, nasceu... Assim, nasceu não, mas ela é usuária desse tipo de coisa da época do Spotify, que tá tudo lá, né? Então, assim, é um tipo de repertório diferente, né? Sim. E aí, assim, é uma puta de uma dinâmica foda, porque você precisa olhar pra... Como que você pode pensar que só sendo um cara de tecnologia você vai resolver esse problema, né? Eu tenho meu sobrinho, 10 anos, o Léo, ele... perdeu o celular há muito tempo, etc. E outro dia, agora ganhou um celular novo, depois de muito tempo sem celular. Ele joga com VR no computador, mas agora ganhou um celular. Aí ele entrou no WhatsApp da família de novo e tava lá, o nome dele tava como integrante SUS. Ainda brinquei, falei, será que pegou o celular de alguém, alguma coisa? Eu falei, o Léo virou um servidor agora da saúde, etc. Aí ele respondeu na hora no WhatsApp e falou, isso aqui é um meme que adultos não têm QI suficiente para entender. Isso com 10 anos de idade. Ô, que isso, velho? Eu sou professor de futurismo, respeita a minha história. Aí depois eu brinquei, mas depois chamei inbox. Agora me explica aí o que é integrante SUS. Aí ele falou, não, isso aí é um meme. Humildade, né? Ele falou, não, que tem um Among Us, o jogo, que tem um suspeito, suspecto, sei lá o quê. Aí tem essa história, quando qualquer coisa que você olha, que você acha suspeito, você fala integrante SUS. Tem a ver com isso. Eu falo, não, beleza, agora entendi. Guardei. Aí depois eu mostrei, no dia seguinte eu encontrei com ele e eu ensinei pra ele, mostrei uma inteligência artificial, que é o DALL-E, que você escreve uma frase e ele transforma na hora em imagem, né? Então ele cria que é o text to image. Então ele transforma e ele transforma o texto em imagem. Aí eu mostrei pra ele, ele começou a pirar, ele pediu pra fazer uma galinha gigante fugindo de um hospício com um paciente. Eu digitei e ficou perfeito, assim, realista, tá? Ficou brincando, tá? Aí depois eu levei ele na SP Arte pra poder ver obra de arte. Agora eu vou mostrar coisa que ele não conhece também, né? Começar a mostrar um pouco de referência, tá? E aí uma hora ele tinha visto DALL-E, que é o nome dessa ferramenta, DALL, tracinho I. E aí tinha o livro do Dalí, Salvador Dalí. E ele virou na hora, Dalí. Aí a vendedora falou, você conhece Dalí? Você gosta? Aí eu tive que explicar pra ela. Falei, então, essa Dalí é uma inteligência artificial que cria obras de arte. Na verdade, ele não conhece o original, que é o Dalí. Mas o DALL-E da inteligência artificial ele já conhece. Essa questão geracional é curiosa demais. Não, é muito louco, cara, muito louco, porque me sinto velho. O jeito de consumir, a forma, tudo tá mudando muito rápido. Muito doido isso. E isso conversa com o que você está comentando, né? Fundadores mais velhos provavelmente vão disruptar, né, mercados que eles já têm uma certa conexão. Cara, e você pega uma geração mais... uma galera mais nova, Zuckerberg vai olhar para uma perspectiva, nem o Zuckerberg, vai olhar para uma perspectiva, puta, que às vezes a gente não consegue nem enxergar. Então, sim, não necessariamente você precisa ser um cara de tecnologia, não necessariamente você precisa ser um puta de um especialista, eu diria até que pelo contrário, né? É muito mais legal que você tenha uma visão ampla, porque resolver problemas que impactem um mercado, que impactem um público amplo, como o de energia, ou como de educação, ou como de saúde, por exemplo, exige um repertório gigante com possibilidades que às vezes são difíceis de se construir olhando para uma coisa só. E aí, conectando um pouco com o que o Rafa falou, acho que você tem um cara que às vezes é de outro segmento, assim, teve uma época que eu estava buscando soluções, enfim, para revisitar a forma como a empresa servia produtos na internet, etc, etc. Cara, eu tava buscando olhar para... Eu tava no mercado seguro buscando
olhar para empresas do mercado de e-commerce. Por quê? Porque eu entendi que, cara, no mercado de e-commerce, os caras estavam fazendo isso há muito tempo. Os caras estão vendendo... Pô, e a minha analogia é a seguinte, tudo que eu quero é vender um serviço. É vender o uso de um serviço, né? E o cara vai nem pagar. Na verdade, o fato dele usar já gera uma redução para mim, né? Então eu queria vender o engajamento dele, né? E, puta, quem vende melhor do que o mercado de e-commerce, né, cara? Então foi ali que eu fui buscar. É exatamente essa visão generalista mesmo, de você ser capaz de olhar para outros mercados e comparar. A presença de pessoas que pensam diferente de você é que torna a brincadeira toda interessante, né? Ó, essa vai pro público aí. Porque eu vou citar Marty Kagan, mas vou falar cases reais, assim, de pessoas que eu conheci de que de fato isso funcionou. Cara, se você é um especialista, um desenvolvedor nato, um cara que conhece muito do código, mas não conhece nada do negócio, cara, vai estudar minimamente qualquer curso básico de administração, porque isso vai te dar fundamentação sobre o negócio. É extremamente importante. E se você é uma pessoa que conhece muito do negócio, muito a fundo, mas não entende nada de tecnologia, você está para trás. Eu tenho 2 pessoas aqui, uma eu posso citar. O Renan conhece o Eli Anderson. O cara é gênio. Desenvolvedor gênio. Mas o que mudou dele ser um cara gênio para colocar a genialidade dele na prática? Entender do negócio. Ele foi minimamente estudar o negócio que ele toca. Cara, o cara hoje, quando ele constrói o que ele constrói de engenharia, de software, é muito voltado pro negócio porque ele consegue falar do negócio também. E não é nenhum especialista de negócio. O cara não é ali um atuário. Mas o cara conhece do assunto. Porque ele minimamente quis saber. E tem uma pessoa, pô, que ela é uma executiva, ela manda super bem de negócio, conhece muito do mercado de saúde. E ela contou pra mim, Rafa, eu não sabia o que era uma API, eu não sabia o que era uma POC. E eu fui estudar isso e isso me abriu muito repertório. Então, para você que tá aí hoje, é um especialista, seja de negócio, seja de tecnologia, cara, amplia um pouco o leque. Vai buscar minimamente estudos básicos. Não estou falando para você se aprofundar, de novo, sobre o que é uma API ou sobre o que é uma administração de empresas. Mas o básico é sempre muito importante. E falando para o público também, e se você não sabe do negócio e também não sabe da programação, aprenda a dançar, vai para o TikTok e aí você pode... Aí fica rico. Aí fica rico. Aí fica rico. Essa é a fórmula do sucesso. É a fórmula do sucesso, fazer dancinha. Se juntar a sua motivação... Com a Aí sua podia fazer um curso, né? Um curso para ensinar isso e ganhar dinheiro ensinando a ficar rico no TikTok. Hoje elas conhecem, olha lá. Juntar o quê? Bom sucesso, A hora da dancinha. É do Subir nosso na corte mesa, pro hein? A TikTok. mesa aguenta aqui, ó. Bom, gente, cara, esse episódio foi maravilhoso, assim. Tô muito Zé, feliz. Fala isso pra todo mundo. Caramba, velho. Já foi, já? Gente, estamos aqui há 1h50 falando. Olha como passa rápido. É lindo, tô feliz demais. Foi um episódio maravilhoso. E vamos começar aqui pelo Renan. Renan, conta pra nós quais eram as tuas expectativas para essa noite. Dia ou tarde, enfim. Atemporal, né? Atemporal. Quais as suas expectativas para esse episódio e quais são as suas considerações finais? Cara, primeiramente, sou suspeito pra falar, né? O cara foi meu professor aqui, então... Que bonitinho. Dá um abraço nele, cara. Dá um abraço nele, você é louco. Não, é sério, a aula do cara é foda. A aula do cara é foda, então... É um cara que eu já sei o quanto ele consegue compartilhar conhecimentos, experiências e vivências. Então a expectativa já era muito alta e confirma, né? Acho que o público que assistiu o episódio vai confirmar também que a expectativa superou ainda a expectativa alta. Então, cara, só agradecer. Aprendi demais aqui com vocês mais uma noite mesmo, com o Kleber. E agradecer também o convite por topar vir com a gente, trocar experiências aí, papo e risadas. E é isso. Esse é o Produto Piloto. É isso. Rafa, suas expectativas e considerações. Olha, as minhas expectativas elas foram atendidas porque quando a gente começou a falar, inclusive a gente viu a sua bio, vamos falar sobre futurismo, sobre mercados que estão, de certa forma, muito consolidados e que, cara, uma disrupção aí, a descentralização da energia, é algo super novo. É o que eu sempre falo aqui. A gente aprende na prática, a gente aprende muito sobre novos negócios, sobre tecnologias, sobre várias perspectivas.
E isso se concretizou hoje com toda certeza. Então, Kleber, muito obrigado aí, cara. Que Imagina, aula você deu pra vocês. gente. Foi muito bom, cara. Kleber, Que trocadilho, hein, que você fez aí. Tamo juntos. foi lindo. Kleber, Tamo muito junto. obrigado pela tua presença aqui. Realmente eu acho que foi um episódio que a gente conseguiu compartilhar de muita informação, diversificado. Acho que vai dar muito pano pra manga esse episódio. Falamos de negócios diferentes, falamos de repertório, de perspectiva, de contraponto. A gente discutiu bastante coisa diferente. Foi do caralho, achei, foi bem legal. Muito obrigado. Acho que bebemos de uma fonte inestimável. Conta pra nós inacabável, eu diria. Conta pra nós aí como é que foi tuas expectativas do episódio, o que você achou de estar aqui com a gente. E, por favor, deixem suas considerações e comentários aí pra quem tá assistindo e ouvindo a gente. Não, feedback negativo deixa pra depois, tá? Bom, minha expectativa eu falei desde o início. A expectativa falou que era aqui, sei lá o que. Eu falei, pô, beleza, eu vou comer de graça, vou tomar, tá cara, comida hoje em dia, É bebida isso, também. é Falei, isso, vou beber é e vou isso. comer. Era Garantido. só isso. Aí quando eu cheguei, a galera já começou, e aí, vamos falar sobre isso, falar sobre aquilo. Eu falei, eita, o negócio é sério mesmo. Não é que tem que falar mesmo? Chega, vou só ficar conversa de bar, mas foi ótimo que foi de fato conversa de bar. Então eu gostei muito, aprendi muito com vocês. Achei muitas referências boas. E eu só queria deixar um recado também que é importante, que eu ouvi dizer esses dias. Tem uma galera que às vezes aluga... não sei se vocês já viram essa história. Sim, a gente citou isso. Pô, vai lá. Aluga espaço no LinkedIn pra fingir que tá falando num podcast, mas na verdade tá só alugando pra poder falar uma frase ali bonita. Tudo. Então, por favor, mostre que eles não são figurantes, tá, gente? Tem gente aqui... Eu tenho 1h30 de ar. Eu ganhei R$1.000 do Kleber pra estar aqui. E isso é uma pirâmide, porque eu ganhei 1.500, porque eu coloquei o Zé na minha rede e ganhei... O programa Casos de Família acabou de sair do ar agora, então eu contratei os figurantes que vão normalmente no programa dela lá. Então, obrigado, pessoal. Depois eu pago pra vocês no final. Obrigado. Que fique claro, né? Obrigado, Kleber. O episódio foi maravilhoso. E, cara, e você, olhando para tudo que a gente construiu aqui hoje, né? Pensando, você que está aí na sua empresa, pensando em empreender, pensando em mudar, pensando em perspectivas novas, cara, crie repertório, olha para o teu business, entende como que ele se conecta com outras coisas, traz pessoas que possam contribuir com você, principalmente ouve as pessoas, captura, adquira informação de todos os lados. Se você tem um time que tá ali pronto para te dar feedback, para te contar o que ele tá achando, não perca a oportunidade de ouvir. Pô, isso é o mais importante para construir repertório, né? E movimente-se, dê o próximo passo, faça, tente. Erre, tente. Isso não é brincadeira, é para ser assim mesmo. A gente precisa se movimentar. Gente, Caralho, essa é a deixa pra ele dançar. Coach Vamos José movimentar Roberto. agora. Isso aí. Coach Zé Roberto. Boa, Zé. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Muito bom. Tamo junto.